Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Nilda Medeiros, terapeuta holística, dando continuidade ao trabalho que eu venho prometendo entregar para vocês. Eu venho de uma série aí falando de radiestesia terapêutica, que é uma terapêutica que funciona para tudo. Então eu apresentei o que é essa radiestesia terapêutica. No encontro passado eu trouxe os chakras e hoje eu vou falar da aura. Muito interessante o que eu tenho para trazer hoje, porque é um complemento, né? De acordo com a radiestesia terapêutica, quando você trata chakras e aura de uma pessoa, você já arrumou toda a situação, ou como se diz, arrumou a casa, né? Para tudo dar certo, para saúde, para prosperidade, para tudo, ok? Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero fazer um parênteses, pedir desculpa pela a gravação passada. Depois que eu fui assistir, que eu assisto sempre depois da minha live, eu vi que estava um ruído, né, muito forte. Então, para quem não sabe, né, para quem não me conhece, eu moro em uma chácara. E estava caindo a noite, e aí estava a sinfonia, né, da cigarra, grilo, que ela é bem profunda. Hoje não está, porque eu já esperei um pouquinho mais tarde, porque eu já acostumei tanto. Mas quando eu fui rever, fui ouvir, eu falei, nossa, o barulho tá incomodante, né? Porque eu tava gravando, tá? Então pedi desculpa nesse sentido para entregar uma gravação melhor hoje. E um outro pedido de desculpa também, que eu tava revendo e vi que eu acabei me atrapalhando quando eu falava do chakra coronário, né? Teve um momento que eu falei que ele absorve a energia telúrica. É óbvio que não. O chakra que absorve a energia telúrica é o chakra básico, né? Aquele lá de baixo para cima. Telúrica é de terra. Então, o nosso chakra coronário, ele absorve a energia celeste, né? A energia cósmica, ok? E também de onde vem, né, a questão do prana, do chi, que são absorvidos pelas narinas. E aí toda essa energia celeste, cósmica, o prana, o chi, eles vêm, né, para o chakra, vem do chakra coronário para o chakra frontal, depois o laríngeo e vem desaguar aqui no cardíaco, que é o caminho do meio. E esse mesmo processo ocorre de baixo para cima com os nossos chakras, né? O básico, que absorve toda a energia pela sola dos pés, né? E depois o sacro umbilical, que vem também canalizar essa energia no cardíaco, o caminho do meio. E hoje vocês vão entender o que é feito dessa energia, então, né? Por isso que nós vamos falar de aura. Ok? Pedidos de desculpas feitos, vamos lá, né? Aura. Todo mundo já ouviu falar de aura, né? Mas a gente ouve um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então hoje eu vou trazer, assim, um conhecimento completo, né? Mesmo porque a Mariana Tortella, ela fala que a única terapêutica que trata chakras e aura como complemento é a radiestesia terapêutica, o curso que ela montou. Então, vamos lá? Muito bem. Então, a aura, como já disse no pedido de desculpa, eu vou retomar. Nós absorvemos, né, o prana, que é a energia cósmica, e a energia telúrica, que é a energia da Terra, pelos chakras e pela respiração. E essas energias são encaminhadas para todo o corpo físico, através da circulação sanguínea. Já começa a entender o que é a aura, tá?
E toda essa é distribuída pelo corpo, pela circulação sanguínea e é exalado para fora pela respiração, pelos poros, né? Preenchendo todo o corpo com essa energia. E essa energia é a aura. Legal, né? Então veja bem, no encontro passado eu falei que nossos poros, né? Em cada poro existem uns zilhões, né, de chakras. Foi falado de 7 chakras, os principais, falei de secundários um pouquinho, mas existe, cada poro nosso, existem uns zilhões de chakras. Então, daí desses poros, né, que vai ser transmitida essa energia para todo o nosso, preenchendo todo o nosso corpo, né, com essa energia que é a aura. Portanto, o que a gente tem que pensar? Que a aura é um envoltório energético. Como você pensar no corpo, né, e depois uma luz acompanhando o desenho do seu corpo, depois outra luz, né, que são os corpos sutis, que eu vou falar num outro encontro com vocês, tá? Então a aura é um envoltório energético que faz a ligação entre chakras, campo mental, que são essas luzes que eu estou falando, que eu vou, quando eu for falar do corpos sutis, campo emocional e campo espiritual e o corpo físico, ok? Eu vou, inclusive, mostrar aqui uma imagem dessa questão né, desses campos eletromagnéticos, né, que são o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo físico e o corpo mental. A ordem é campo mental, campo emocional, campo espiritual e corpo físico, porque o espiritual está ali grudadinho no físico, ok? E eles são mostrados com luz. Eu vou mostrar essa imagem aqui agora, ok? Tudo bem? Muito bem. Então, como vocês viram, né, a demonstração aí das luzes, né, mostrando esses campos ou corpos sutis, tá bom? Enfim, a aura é um sopro de vida. Sem ela, o corpo físico não funcionaria, porque é ela que vai, né, preencher todo o nosso corpo, né? Que é essa energia, que é a aura, é preenchida em todo o nosso corpo. Então, se ela parar de funcionar, a gente não tem vida. Olha a importância que é a aura, né? E, pessoal, isso é ciência, tá? Isso é ciência. Não é invencionismo, não é achismo, tá? Inclusive, isso foi constatado há muito, muito, muito tempo atrás. Agora, com o registro que chega até nós, né, são as fotos Kirlian, que eu vou falar daqui a pouquinho. Falando mais um pouquinho do que é a aura, ela não é estática, né? Ela é um campo de luz, todo em movimento, né, que reflete o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, né? E a gente vai emanar. A gente, o outro, e acaba captando, né? É aquela questão mesmo, a gente dizer, nossa, eu fui num lugar, mas me senti tão mal, ou me senti tão bem. Nossa, eu conversei com uma pessoa hoje, nossa, me deu uma dor de cabeça, me deu um... Tem gente que tem até vontade de chorar, dependendo com quem conversa, né? E a recíproca também é verdadeira, em dizer que, nossa, conversei com uma pessoa hoje e eu não tinha vontade de sair de lá, né? É a aura de um ambiente, a aura de uma pessoa, né, que encontrou com a sua aura, porque a aura é energia, né? Ok? Então, e ela não é estática, isso é importante saber. É um campo de luz todo em movimento. Assim como o chakra, ela fica em movimento o tempo todo. E
em movimento, porque energia não para, né? A energia, se ela é energia, não tem como ela ficar ali parada, ok? E a aura, ela possui 4 características muito importantes que a radiestesia terapêutica analisa, né? Quando eu monto o trabalho para as pessoas, a primeira situação que eu vou verificar é como estão os chakras da pessoa, se eles estão em desequilíbrio, né? Se eles estão em desequilíbrio, quais são que estão em desequilíbrio, se esse desequilíbrio, às vezes eu até pergunto quantos por cento, né? E esse desequilíbrio, ele é um desequilíbrio hipoativo ou hiperativo, né? E depois de eu verificar isso nos chakras, eu já sei que eu tenho que montar um tratamento se ele estiver em desequilíbrio. E depois eu vou analisar a aura, que ela tem essas 4 características que eu vou trazer para você, que é a proteção da aura, o tamanho da aura e as cores da aura. Tá? E tem também a questão da saúde física e energética, que dá para medir também na aura. Né? Porque a gente tem os nossos campos, né? Energético, físico e espiritual. Então, de repente, a pessoa está com chakras equilibrado, a aura protegida, expandida, né? Com todas as cores, e ainda essa pessoa está com saúde física, né? Está com saúde energética, está com saúde espiritual, então tudo isso dá para medir na radiestesia terapêutica. Muito bem. Eu estava falando então das fotos Kirlian, né? Se você concebe que tudo tem átomo, né? Que essa taça tem átomo, essa água, assim como eu tenho átomo, então você vai conceber que a mão, as flores, os objetos, chave, o que você pensar, tem átomos. Isso foi comprovado nas fotos Kirlian, né? Então tudo tem energia. Então nós somos formados de tudo que tem no universo. Isso nós já aprendemos isso, né, na escola. Isso não foi surrupiado de nós. Só que a gente não leva muito a sério isso. Agora, passeando por esses estudos de física quântica, isso acabou se tornando, assim, para mim, já feijão com arroz. Que eu já absorvi isso, já incorporou em mim, ok? Então, um campo eletromagnético, né? Tudo tem átomo, então tudo tem energia, um campo eletromagnético. Há quem tem a sensibilidade e consegue sentir até o calor dos objetos, né? E porque é energia. Basta você fechar a sua mão, agora você vai sentir um calor. Tem gente que não sente, né? Tem gente que não tem sensibilidade para nada, precisa trabalhar isso, desenvolver. Não precisa ser médium para ter sensibilidade. Todos nós podemos desenvolver isso. Então, basta você fechar sua mão e pensar, né? E deixar sentir que você vai ver que... Por quê? Porque é energia, é calor, ok? E para falar das fotos Kirlian, né? Eu vou passar aqui uma imagem aqui para vocês olharem, né? Que você vai ver, né? A aura da mão, a aura da flor, a aura de um dedo, a aura de uma chave, ok? Vocês estão vendo essa mão, né? Esta capacidade foi descoberta praticamente sem querer, né? Que é a origem da fotografia Kirlian, que é o Samuel Kirlian, o sobrenome dele. Ele e a esposa, em 1939, né? Eu li num lugar que ele bateu a mão, né? No Google ali, sem querer, e ele viu assim, sabe, tipo coisas de um relâmpago, e ele
era fotógrafo e ele colocou uma chapa e ele conseguiu ver isso que você viu aqui nessa imagem da mão. Mas já li num outro lugar também no Google que ele esteve num hospital junto com a esposa e fez uma descarga elétrica num paciente e ele viu essa luminosidade. Como fotógrafo, ele foi avaliar isso e foi ele que descobriu, né, esse campo eletromagnético em todas as coisas, né, que a gente tem aqui à nossa volta, na nossa vida, no nosso uso e também no nosso corpo. Muito interessante você pensar que você pode medir a energia da sua mão, do seu dedo, de uma flor, de uma folha, como foi mostrado, do que você quiser. E aí você vai concebendo, você vai aceitando que, de fato, nós somos seres elétricos. Né? Nós captamos e emanamos o tempo todo. Como eu trouxe lá naquela série vamos falar de física quântica, né? Toda embasada no conteúdo do professor Hélio Couto. E ali fica bastante evidente que, de fato, nós somos seres elétricos. Nós somos uma antena. Lembra lá do exemplo? Como é que você está aqui e fala com alguém no Japão? Como é que você está no seu carro, né? E você acessa lá o GPS, você fala com uma pessoa, você acessa uma rádio. Obviamente é uma questão da onda, que a onda que está lá, canalizando, ela está cá, comigo. E por que eu capto? Porque eu sou um ser elétrico. E tá aí a demonstração, né, do Simon Kirling com a sua esposa, a Valentina, né? E o que eles trouxeram de contribuição, né, para a ciência. Isso foi comprovado cientificamente. Depois vieram outras teorias em torno dessas fotos que você vai lá no Google e você verifica, é muito, mas muito interessante. Então, há pessoas que trabalham com esse tipo de fotografia. Então, amores, isso está registrado cientificamente, mas não se fala, não há interesse, né? O interesse é que você continue achando que você é isso aqui, esse corpo. Só carne e osso. Ok? Mas você é um ser poderosíssimo, assim como eu. Bora lá? Voltando a falar da aura, né? Então, a aura, ela tem essas 4 características: proteção, tamanho, cores e a saúde física e energética, e tem a espiritual também que não trouxe aqui. Mas vamos falar então dessas principais características. Uma das principais características da aura é a proteção energética. A proteção. Veja que interessante, né? É através da aura que nós trocamos energia e informação com o mundo exterior. Portanto, ela precisa estar protegida o suficiente para não doar energia para pessoas, para ambientes, para situações negativas, mesmo à distância. Pensa bem nisso. Isso acontece muito comigo, sabe? Só que agora eu, né, tô cuidando disso, né? E eu não tinha feito ainda proteção da minha aura. Eu tinha feito, mas depois passou do tempo de desmontar, eu desmontei, não fiz de novo. E acontece. Às vezes vou dormir pensando numa pessoa e sonho com outra, obviamente, tá me puxando na energia, né? Então você precisa proteger a sua aura porque você pode ter sua energia sugada mesmo à distância. Então você pensar numa pessoa que ela te deseja mal, ou ela fala mal de você, ou ela fica ali matutando um jeito de vingar alguma situação com você que, no ponto de vista dela, você a ferrou, coisas assim. Se você não está com a sua aura protegida, todo aquele pensamento denso vai te atingir. Aí que vem a irritabilidade, né? Aí que vem a insônia, o cansaço e umas cositas mais. Bom,
Então é você pensar nessa proteção da áurea, que é uma proteção energética. Por que proteção energética? É você pensar no polo positivo e o polo negativo. Então, via de regra, o positivo sempre vai doar energia para o negativo. Não tem como, vai doar. E já ouviu falar assim, eu estava conversando, você conversa com alguém, a pessoa, você tá bem? Não tô. Aí começa, a pessoa reclama disso, daquilo, que deu errado, que o carro quebrou, que foi assaltado, que roubaram o cartão de crédito, coisas, né? Da Matrix. Aí ao término da conversa a pessoa vai e te diz, nossa, tô até me sentindo melhor. É óbvio. Ela estava numa energia totalmente negativa e você positivo, sem você querer e sem essa pessoa também ter a intenção, é a questão do polo positivo e negativo que nós conhecemos na energia. O negativo vai pegar do positivo. Proteger a aura. Se você protege, isso não vai acontecer. Você vai se sensibilizar com a pessoa, ser amigo, ser conhecido, colega de trabalho, você vai se sensibilizar, porque isso é muito importante, né? Que nós não percamos essa capacidade de nos sensibilizar. Aliás, eu falei agora há pouco da questão da sensibilidade, né, do ser humano. Tem pessoa que não tem, né? Não precisa trabalhar isso. Nós vamos continuar sendo assim. Só que se você protege sua aura, você não vai perder energia. Você vai ouvir a pessoa, você vai até dar sugestões de como resolver. Você pode até se colocar à disposição para ajudar em alguma situação. Eu não gosto dessa palavra ajudar, mas ser colaboração para a pessoa. Mas ela não vai roubar a sua energia. Você não vai ficar cansado. Você não vai ser atingido por aquela carga de energia negativa. Eu costumo muito, eu sou diretora de escola, e às vezes a coordenadora vem e fala, Nilda, você viu aqui? Fala, não pega o que não é seu. Se sensibilize, veja no que pode ser contribuição, mas não pega o que não é seu. Você já tem as suas questões do trabalho, questões da sua vida, familiar, etc. E é isso, proteger a sua aura. A Mariana Tortella até traz um exemplo muito interessante em relação a essa aura quando ela está protegida, quando ela está desprotegida, ela traz um exemplo do banho. Então ela diz assim, você está num banho quente e quando você sai do chuveiro ou do banheiro, vem aquele frio, né? Mas não está frio. A questão é que você estava lá no polo positivo, quente. Apenas o campo que está quente por conta da água quente. E ao deparar com um espaço sem água quente, esse espaço, né, de fora, que está negativo, ele vai puxar a energia do espaço quente que está positivo. E aí a gente sente o frio. É uma perda de energia de ambiente. Olha que exemplo claro, simples do nosso dia a dia. A questão da pessoa, eu já falei, um exemplo também, né? Tanto de pessoa quanto de lugar. Então, o envoltório energético, ele serve como proteção. Daí estar o cuidar de proteger, né? Deixar sua aura sem buracos, tá? Eu vou até colocar uma imagem aqui para você ver o que é uma aura com buracos, tá? Então, olha, uma aura com buracos, como vocês viram, né? Estão vendo? É através desses buracos que nós perdemos a energia, né? Que é aquele da energia negativa vai pegando energia de quem está. O positivo doa para o negativo. E é através da aura que nós trocamos energia com o mundo externo. Seja pessoa, ambiente, animal, planta, situação. E isso acontece mesmo à distância, como eu já falei, né? Então eu acho que ficou claro a importância de você proteger a aura. Como fazer? A radiestesia terapêutica faz essa proteção da aura, né? Então, caso você queira saber mais, me contacte, né? Uma consulta. Se interessou?
contrata o tratamento, sentiu que houve mudança, pode até depois fazer o tratamento completo, né, da radiestesia terapêutica, ok? Estou trazendo isto porque eu vou trazer depoimento das pessoas. O próximo encontro já era para ter, mas eu estou de férias e elas não fizeram. As pessoas, sei lá, elas ficam adiando quando é para gravar, né? Não sei, eu me sinto tão tranquila para essas coisas, mas tem pessoas que não é assim, né? Elas já falam, não, vou gravar, sim, vou gravar. Tem 3 lá que querem gravar. Então eu vou ver se essa semana elas agilizam. Quando eu for falar dos corpos sutis, eu compartilho esses depoimentos para vocês, ok? Bom, considera-se uma aura 100% protegida e 100% fechada, sem aberturas, sem buracos, ou seja, sem nenhum buraco energético. Isto garante que mesmo que a pessoa sinta a energia negativa das pessoas, dos ambientes, das situações, ela não doará energia para equalizar a vibração. Ela continua com o seu campo energético, eletromagnético em ordem. Isso é muito importante, pessoal. Muito. Como eu falei, não é achismo. Isso é ciência. Bom, como já demonstrei para vocês aí, uma imagem de uma aura com buraco no corpo, né? E a imagem de uma aura perfeita, né? Tá com todas as cores, não tem nenhum buraco, né? E isso quem está com uma aura 100% protegida e fechada. Né? Então, o que a gente pode pensar é que uma aura com buraco, pontos em aberto, além de deixar o corpo energético à mercê de perdas de energia, ela pode contribuir para a ocorrência de desequilíbrios físicos como doença, né? Porque você começa, perde energia. E aquele lugar, seja a garganta, seja o que for, uma hora vai chegar no corpo físico, vai passar os corpos sutis, né? Que é o corpo mental, né? O corpo emocional, o corpo espiritual, aí ele chega no corpo físico. A origem das doenças, de acordo com o estudo de chakras e aura, a origem das doenças está nessa questão das nossas energias, de como captamos e de como doamos. Daí a importância da aura estar. A diferença entre uma aura doente e uma aura harmonizada é dada tanto em função do equilíbrio entre as cores, quanto também o tamanho e a proteção. Então, até agora eu falei da proteção e agora nós vamos falar de outra característica da aura. Mas, às vezes você pode estar curioso, né? Como é que você mede isso, Nildo? Essa medição da aura, da energia da aura, ela pode ser identificada para identificar também o estado da saúde física e energética da pessoa, né? A gente pode usar a régua ou o biômetro de Bovis, que você também encontra isso no Google, ok? Por exemplo, no biômetro de Bovis, você identifica lá o corpo físico, o corpo energético e o corpo espiritual. Então, se ele estiver menos de 6.500, o corpo físico, esta saúde está ruim e precisa harmonizar. Porque o corpo físico é a saúde do corpo físico, precisa harmonizar. Né? E aí depois, se você quiser medir também os outros campos, o energético e o espiritual, né? Agora, a pessoa está com mais de 6.500, ela está ali, vamos supor, com 8.000, né, de hertz. Ela está com um corpo físico bacana, aí você, vamos ver como é que está o corpo energético dela. Porque depois ali de 9.500, você tem o 10.000 no biômetro de Bovis. Aí, chegou ali no 10.000, já está também com o corpo energético bacana. E se chegar no 14.500,
está com saúde física, está com bastante energia e também está equilibrado o seu campo espiritual. Isso é uma análise completa, né? Por isso que numa consulta é possível se falar de todas essas coisas. Você quer ver como estão as áreas da sua vida? Você quer ver como que está, né? Em hertz, a sua saúde física, energética? Porque aí você vê que está com menos de 6.500, está com algum problema de saúde. Aí vai para os outros gráficos, vai investigar com o pêndulo e vai descobrir, né? Se é um órgão, se é uma glândula, né? Ou se é o sistema nervoso que foi já afetado por essa questão aí dos chakras em desequilíbrio e da aura desprotegida, ok? Bom, todos nós, uma outra característica, né, é o tamanho da aura. Todos nós nascemos com uma aura expandida ao máximo do tamanho, em função da pureza e da centelha divina que carregamos conosco. Só que à medida que a gente vai adquirindo idade, né, se envolvendo com essa matrix, a gente vai também adquirindo outras emoções, outros sentimentos, até mesmo a capacidade de julgar. Aliás, fazendo uma interdiscursividade aqui, com o livro de Jean-Pierre Garnier Mallet, quando ele vai falar do duplo quântico, ele diz: todos nós temos esse duplo e que ele fica grudadinho em nós até ali por volta dos 7 anos, 6, 7 anos. Que inclusive, de acordo com as religiões, é o período que batiza, aquelas coisas todas, né? E aí, aquela criança, ela vai se envolvendo na Matrix e, naturalmente, ela começa a ter um comportamento, a pensar, a sentir, de forma que o duplo não consegue mais ficar ali acoplado. Aí ele se vai e retorna apenas quando a gente está no sono REM, né? Já falei disso em lives, podemos até trazer isso num outro momento, se vocês pedirem, né? Porque vocês também precisam, né, meus amores? Lá no meu canal, no YouTube, né? Se inscrever, curtir, né? Participar, escrever coisas lá para mim. Nilda, traz esse conteúdo tal, ou lá no Instagram, né? Porque assim o conteúdo chega para mais pessoas e eu também vou, né, ter os feedbacks, saber que o conteúdo que eu estou trazendo está de fato sendo relevante, tá, né, tá sendo contribuição, tá bom? Então falei aí do duplo quântico, né? Então a gente nasce com uma aura gigantesca, 100%, e depois ela, à medida do tempo, ao longo da vida, a tendência dela é encolher mesmo, né? Pelos os nossos pensamentos, sentimentos, ações, escolhas e erros que cometemos, né, que reduzem nossa luz interior, porque tudo é luz aqui em nós. E geram desequilíbrios energéticos, né, generalizados, né, lá nos corpos sutis e chakras e aura, ok? A Mariana Tortella disse que ela ouviu muito dizer que a aura de Jesus, ela tinha assim, uma expansão, um tamanho maior que mais de quilômetros. Do Chico Xavier era quarteirões, né? É você trabalhar todas essas questões de pensamento, de sentimento, de emoções, de ações também que a gente, né, comete, que a gente desenvolve, né? E um outro processo é você estar sempre, né, cuidando da sua aura, protegendo e verificando se ela está encolhida. Eu fiz a análise para uma menina que dá aula lá na escola em que eu sou diretora, que ela vinha me pedindo já fazia tempo, né? Tá bom, eu entrei de férias, eu fiz para ela. 100% assim, a hora dela encolhida. Na questão de proteção, ela estava 40% desprotegida. Não era tanto, né? Mas, assim, ó, uma pessoa com a aura encolhida, né, não está aberta, não está grande, não está expandida, essa pessoa não recebe nada, nada. Fazer de novo um parênteses aí numa interdiscursividade,
com as lives da Giselda Galvão, pessoa incrível que me colocou nessa caminhada, nessa seara da física quântica, da espiritualidade, né? Tudo eu devo a Giselda, que foi com ela que eu despertei, né? A Giselda, ela, nas lives dela, ela tá também no YouTube, que eu vi, tá no Instagram, que ela sempre esteve no Instagram, né? E tá também no Facebook. Acho que agora ela tá fazendo de segunda, quarta e sexta. Papo Quântico da Gigi. Então ela dá um exemplo assim, olha, nós temos a tendência de não querer receber nada de ruim. Só que quando nós nos fechamos para não receber nada de ruim, nós também não recebemos o que tem de bom, né? E você tem que pedir prosperidade, abundância para sua vida, né? Muitos presentes para o universo e deixa vir. Aí você estando com a sua aura protegida, seus chakras em equilíbrio, sua aura expandida, você vai receber. Senão, se estiver igual dessa menina assim, não recebe nada. Nada. E como a dela ainda estava 40% protegida, ela não recebe nada, mas recebe nada de positivo. Mas vai receber 40% de negatividade porque ela está perdendo energia. Então, olha que interessante isso. Então, a Giselda falava disso, né? E que tem a ver muito com o que ela trouxe lá dos ensinamentos do Barra de Axis Funchis, né? Do Gary Douglas, que tem a ferramenta de baixando barreiras, né? A gente tende a levantar barreiras para não ser atacado, né? A Gisela dá um exemplo. Você está indo numa calçada, você vê um mendigo, você imediatamente seu instinto é ir para outra calçada. Você não quer receber nada daquilo lá. Você precisa se abrir, de passar, se possível até cumprimentar e passar por ali. Estar aberto, é um exemplo. Estar aberto, aí você recebe. Então, olha a importância de estar com a sua aura também expandida. Primeira característica, protegida. Depois, expandida. Ok? Vamos para mais uma característica. São 4, falei de 2. Entretanto, nós precisamos pensar assim, que a aura ela é plástica e nós podemos expandi-la novamente. Falei que depois que a gente sai da infância, a gente, né, vai perdendo, né, essa elasticidade da aura, essa plasticidade da aura, mas ela pode ser expandida novamente, né? Radiestesia terapêutica, vai conversar com a Nilda também, que eu faço isso daí com a radiestesia, o curso de radiestesia terapêutica. E ela pode novamente ter a expansão até de 100%, porque quando eu monto o tratamento, eu coloco lá, né? Expandir aura, 100%, né? E é só o método da radiestesia terapêutica, né? Que faz essa questão com os chakras e aura. Aí a Mariana Tortella ela fala, você também pode conseguir essa questão de expandir a sua aura através do yoga, através de meditação, do Ho Oponopono. Deve haver outros também, né? Principalmente você sendo alguém do bem, alguém de luz, né? Aura. Quanto maior o tamanho da aura, mais luz, maior campo eletromagnético e maior magnetismo pessoal. Eu conversei com uma pessoa semana passada, que estava passando por uma situação muito difícil em relação ao trabalho, à vida profissional, e eu fiquei muito tocada. E hoje essa pessoa mandou um áudio falando que está conseguindo lá uma situação, uma saída, e pediu para eu fazer minhas orações para ela. Aí eu falei, olha, você pode me mandar aí o seu testemunho, né? Testemunho é a data de nascimento e o nome completo de batismo. E eu comando, o que é que você quer? Eu já sei o que é que você quer, mas reforça aí.
Por quê? Porque a radiestesia terapêutica, ela, né, tem essa capacidade de tratar tudo. Quanto maior o tamanho da aura, mais luz você vai ter, maior campo eletromagnético vai ser o seu, mais magnetismo você vai ter, né? Maior é a capacidade de atrair pessoas, oportunidades, dinheiro, soluções, que é o caso dessa minha amiga, né? Viu, querida? Te falei hoje no áudio, tá aí para você. Soluções, até casos impossíveis, que são energias. Situações positivas, emprego, saúde, materialização, tudo isso aí, ok? A outra característica é a cor da aura, né? A cor da aura, ela representa a vibração. Ela emana por cada pessoa em função de seus pensamentos, sentimento, intenção, personalidade, entre outros, né? Portanto, ela muda, né? Ela muda o tempo todo de cor. A cor da aura, ela representa a vibração emanada por cada pessoa em função dos pensamentos, né? Como eu disse. E existe uma média, um padrão de estado mental, emocional e espiritual, que são nossos corpos sutis, que cada pessoa apresenta. E esse padrão, né, é considerada, é a cor de base da aura da pessoa. Ou seja, a vibração mais comum de cada pessoa. Veja bem, cor de base. Mas a cor da aura, ela muda o tempo todo, ela está movimentando. Por quê? Uma hora eu estou pensando uma coisa, eu estou vibrando num sentimento, outra hora eu estou vibrando no outro sentimento, porque nós temos a mente aqui, que trabalha para nós o tempo todo, né? Já ouviu falar da questão de que tudo que nós acessamos, né, de 100%, só 5% a gente tem aqui encarnado de consciência. Os outros 95% estão na inconsciência para a gente descobrir. Então veja quanto que a gente muda, né? De situação, de sentimento, de emoção, de pensamento, né? Então, a cor da aura vai mudar. Tem gente que fala, a minha aura é verde. Não, ela não é. Você pode ter uma cor de base, e dependendo do tempo. Por exemplo, quando eu abria meu quiosque, atendia os clientes, aí, os ciclistas, e punha música para eles, obviamente minha aura estava vibrando numa cor completamente diferente, diversa da que ela está vibrando hoje. A minha cor de base naquele momento era uma. Hoje eu tenho uma outra cor de base de aura. Mas mesmo tendo uma cor de base, você tendo uma cor de base de aura, ela vai transmutar por conta dos nossos sentimentos, emoções, né? Ok? Às vezes eu vou falar mais pra frente essa coisa de você estar ligado a alguma coisa da sua vida, então você acaba tendo uma cor de base de aura verde, ou azul, ou laranja, né? Mas a sua aura vai transmutar o tempo todo, isso tem que ficar muito claro. Mesmo que cada pessoa possua uma cor de base de aura, o estado de equilíbrio representa o equilíbrio entre todas as cores, que é igual branco, igual luz, né? Por isso mesmo eu vim de branco hoje para conversar com vocês, né? Que a principal cor, a melhor cor, nós temos que trabalhar, equilibrar todas as cores da aura tem que ser equilibrada, porque todas as cores são formadas do branco. O branco é a cor principal. É a cor da luz. Ela pode ser branco, pode ser transparente. Por isso também o método radiestesia terapêutica, ele sempre avalia quais são as cores em excesso ou as cores em falta na aura. Nesse campo eletromagnético, incluindo até o infravermelho e o ultravioleta, né?
Se a tua aura está faltando cor, tem que montar um tratamento para equilibrar cores, porque as cores também é a saúde da sua aura, né? Você é o tempo todo movimentando, porque o universo é movimentado por energias. Nós somos seres elétricos, então é o tempo todo assim, ó, né? Eu até brincava muito com uma funcionária da escola, que trabalha na limpeza. Faz muito tempo que ela trabalhou comigo em outras escolas, então a gente tem essas intimidades, né? Aí você fala assim, fulano morreu, descansou. Eu falo, não descansou. Ninguém descansa. Não tem como descansar. A atividade é aqui encarnado e desencarnado. O que você não tem, o que vai parar é esse corpo, né, de carne e osso aqui, porque ele não vai servir para mais nada. Mas se você sabe que você tem a centelha divina, que você é um ser de luz, né, você vai continuar, porque o universo não para. Ok? A vermelho, tem pessoas que acham que não são cores, né? Mas faz parte também delas estarem equilibradas. Mas você colocar, equilibrar cores da aura, já vai equilibrar todas. É saúde da sua aura, né? Agora vou falar um pouquinho da cor de base, que não é para, como a Mariana Tortella fala, nada está escrito em pedras. E eu até trouxe um exemplo. Quando eu abri o quiosque, as coisas que eu fazia lá, obviamente a cor de base da minha aura não era a cor que é a minha cor de base hoje, né? Trazendo conteúdo para ser contribuição para as pessoas, para mim, para o planeta. Não estou lá, né, vendendo cerveja, ouvindo música de sofrência. Então, obviamente mudou. Mas vamos conhecer um pouquinho assim dessas cores de base. Vermelho. O vermelho está ligado para pessoas mais energéticas, né? Pessoas executoras, pessoas realizadoras e até mesmo sensuais, né? Tem conexão com a terra, com o material, com a prosperidade, né? Em parte eu me vejo nessa questão. Eu tenho uma amiga também muito querida, Clarice Machado, que faz tempo que eu não vejo, não falo. Ela sempre falava assim, Nilda, você é vermelho, tudo para você é intenso, né? E é verdade, eu vivo tudo com muita intensidade mesmo. E eu sou muito de executar, mas eu também sou criativa, crio muito, estou muito ligada, conectada à terra, adoro, né? O laranja, então, pessoas criativas, alegres e dispostas, superam aos desafios, resolvem os problemas, sentem prazer em estar vivos, em criar, em servir. Esse também, eu gosto muito de criar, tenho prazer de criar, tenho prazer de servir, né? Também nesta semana, terça-feira, ontem, foi a aplicação da prova SAEB lá na Escola Jandira, em que eu sou diretora. E aí eu recebi os 3 aplicadores, que eu tenho 3 quintos anos, e logo de cara eu vi uma professora que eu conhecia, mas não lembrava de onde. Vilma, professora. E aí eu falei, seja bem-vinda. Aí falei para as crianças, a dona Nilda já até não ficam assim nervosas, porque são professores diferentes. Tem uma aí que é amiga da Nilda, não era amiga, era colega, trabalhou comigo e eu não lembrava de onde. E quando eu fui abrir o portão para ela sair, ela falou assim, ai, que bacana mesmo sua escola, e que trabalho lindo que você está fazendo. Eu trabalhei com você na escola Clorita, eu professora de matemática, você de língua portuguesa. Eu falei, e depois eu te revi lá no Roberto Veltri. Eu falei, nossa, e eu tava, assim, eu acho que eu lembro dessa professora do Roberto Veltri. Não, primeiro foi na Clorita, inclusive foi você que me acolheu na sala dos professores, foi me mostrar as coisas, falou que qualquer coisa que eu precisasse para eu te falar, essa questão de servir, eu continuo sendo essa pessoa. Eu já era, não tinha toda essa espiritualidade desenvolvida, todo esse conhecimento que hoje eu tenho, mas eu sempre fui essa pessoa de um encontro ao outro e servir a pessoa, ok?
O amarelo. O amarelo, pessoas que têm a cor de base amarelo, são pessoas de brilhos, assim como o sol, acolhedoras também, com poder pessoal e autoestima alta, né? Tem controle emocional, são prósperos e autoconfiantes. Então, você veja, eu tenho isso aí também. Por isso, não tem que ficar preso nessa questão da cor de base. Se no caso do terapeuta, no meu caso, eu for verificar qual é a cor de base da pessoa, é só para conhecer mais a pessoa. Mas como eu já dei um exemplo, essa cor de base também muda de acordo com o tempo, de acordo com os seus propósitos de vida. E o mais importante, todas as cores precisam estar equilibradas. Todas as cores precisam estar na nossa aura, porque se estiver faltando cor, tem que equilibrar essa cor. Porque todas as cores é que compõem o branco, né? O verde. O verde são pessoas com cura emocional que vieram para ser curadores, né? Geralmente da área da saúde, terapeutas, médicos, etc. Pessoas prontas para dar e receber amor. Geralmente, né? Pessoas mais calmas, mais pacientes e com afinidade com jardim, planta. Isso tem muito a ver comigo também. Mais calma, paciente eu não sou, né? E me embreei nessa coisa aí de terapeuta. Tenho atendido pessoas, tenho me feito muito feliz isso, né? Então também estou aí com o verde. O azul é pessoas com tendência a buscar autoconhecimento, espiritualidade para transformar a si mesma e que compartilham com os demais. Então são pessoas com dom da comunicação, né? Pessoas ligadas à educação, pessoas intuitivas, pessoas espirituais e serenas, né? Então você veja que nós acabamos tendo todas essas características, um pouco de um pouco de outro em relação às cores. E depois o índigo, né? Pessoas que têm a cor de base índigo, elas são mais gentis, mais inteligentes, né? E empáticas e ainda mais intuitivas e espiritualizadas. As pessoas transformadoras que não se conformam com o cenário atual e se esforçam, né, para mudar. E o violeta, pessoas conectadas ao próprio eu superior, sempre equilibradas, mais zen, né? Geralmente o violeta aparece em pessoas durante práticas de cura, né? Oração, meditação, yoga, entre outros. Hoje eu tenho uma habilidade que acontece comigo, né? Que às vezes, de olhos fechados ou olhos abertos, porque agora eu procuro dormir sem nenhum tipo de luz no meu quarto. São coisas também que eu aprendi, a importância de cuidar do meu momento de sono. Então, devido tudo escuro, eu vejo, vislumbro assim aquelas bolas, né, de luz violeta. Eu acredito que seja porque eu, né, monto os trabalhos para as pessoas, tratamento. Todas as pessoas que montam tratamento também usam a terapêutica do Reiki Xamanismo Ancestral. Então, acho que vem ali, né? Muito bacana. Estou muito feliz com isso. Aí a questão do cinza. Pessoas com depressão ou estado depressivo, profunda tristeza, desânimo com a vida, sem força para seguir em frente, tá com essa cor. Essa garota mesmo que eu montei o tratamento para ela, faltava todas as cores. E às vezes eu tenho o hábito, né? Estou trabalhando com pêndulo não faz muito tempo e eu continuo encantada com a capacidade, né? Então, às vezes eu fico testando o pêndulo, né? Aí eu perguntei, né? Tava faltando todas as coisas, eu perguntei se estava faltando cinza. E ele mostrou que não, estava cinza. Então eu falei para ela, ó, ele não mente, não é eu, mas ele não mente, ok? E o preto, terrível, né? O preto são pessoas com sentimento muito negativo, né? A longo prazo, e negativo, tudo nós temos, mas aquilo que fica a longo prazo, raiva, ódio, má intenção sobre alguém, né? Geralmente quem possui psicopatia, né? Desejo de dominar alguém ou de fazer o mal, tem uma aura preta com uma cor de base. E aí tem que equilibrar essa cor. Então você veja que o método radiestesia terapêutica tem a capacidade de tratar até questões
trágicas assim, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês hoje em relação à aura, eu finalizo aqui com as cores de base, né? Não vou continuar porque senão fica muito extenso. E no próximo encontro eu vou trazer sobre os corpos sutis e também os depoimentos. E mais uma vez eu espero ter sido contribuição, né? Falo novamente da minha satisfação em poder estar entregando esse trabalho. Então as minhas colegas de trabalho, diretoras, professores, falam, não, Nilda, você não está incomodando em mandar tua live para mim, né? A gravação da live para mim. Eu agradeço, adoro. Então, eu sinto que eu estou agradando. E você pode me dar um feedback para eu ficar mais segura disso também, ok? Vamos lá, o nosso mantra, né? Que o universo nos traga tudo que já está preparado, tudo que é nosso. Nós estamos aqui, aberto para a prosperidade, para a abundância em nossa vida. Ok? Até o nosso próximo encontro. Beijão a todos.